Graça e paz, queridos. Eu, Cleonilda Rosângela dos Santos Peruso, tenho toda a honra, toda a glória para o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Hoje eu vou estar lendo o capítulo da Bíblia de Gênesis 40, dos versos 1 ao 23. E logo depois, o devocional de devoção a Deus, o título Esquecido. Que Deus nos abençoe, venha nos edificar com essa palavra, nos alimentar e saciar a nossa sede. E fala primeiramente a palavra sagrada. E aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. Entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere, vieram a José e eles pela manhã, e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele que estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações. Contai-mo, peço-vos, Deus as interpretações. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na vide 3 brotos, os quais, brotando a sua flor, saía, e os seus cachos produziram uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é sua interpretação. Os três sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que pusesse-me nesta cova. Vendo então o padeiro que tinha interpretado bem, disse a José:
Eu também sonhei e vi que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro, condenou diante dos seus servos, e fez tornar o copeiro seu ofício de copeiro, dando este copo na mão de Faraó. Mas o do padeiro enforcou como José havia interpretado. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E no devocional de devoção, para que nós possamos entender mais sobre essa história, esquecido. Às vezes, esquecemos de uma informação ou alguém que marcou nossa vida no passado. Encontro de pessoas que dizem se lembrar de mim, mas não lembro quem são. Por outro lado, há coisas na vida impossíveis de se esquecer. Traição, abandono, perda. Revês se você já passou por situações assim. Certamente até hoje se lembra. A ferida pode cicatrizar, mas continua nas lembranças. José também foi esquecido, havia saído e sido traído e vendido pelos próprios irmãos, escravizado, humilhado, difamado, injustiçado. Quando tudo parecia que ia dar certo, dava errado. Ele tentava fazer o melhor, mas sempre havia uma situação difícil. O filho de Jacó viu naquela prisão a chance de receber justiça. Encarcerado, previu que o copeiro voltaria a servir o faraó e que o padeiro seria morto. Que oportunidade para resolver seu problema! Ele esperava por uma solução. Então disse ao copeiro que sua liberdade estava próxima. Lembra-se de mim quando estiver na bênção. Estou aqui sem merecer. Fala de mim ao faraó. O servidor respondeu: pode deixar. O tempo passou e o copeiro voltou ao serviço real, e o padeiro foi morto. Tudo se cumpriu e José ficou ali esperando ser lembrado. Mas o servo do faraó nem se lembrou dele. A dura realidade da vida lhe mostrava sua carranca, frustração, tristeza. Impossível não pensar que aos olhos do jovem hebreu, Deus havia se esquecido dele. Mas isso não acontecera, porque o Senhor não age assim. Ele nos ama e se importa conosco. José só não conhecia o fim da história. Por fim, toda essa situação sofre uma reviravolta. O filho de Jacó foi solto e recebeu a
reparação. Sim, recebeu a reparação pela injustiça. Tornou-se governador do Egito. A mão soberana estava nessa história. Ele nunca perdeu o controle. Nunca perdeu o controle, mas cumpriu os seus planos na vida de seu servo. Quem anda com Deus em fidelidade aguarda seu agir, pois ele sempre tem o melhor para a sua vida. Ainda que demore, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos que o amam. Romanos 8, 28. Esse versículo, sempre quando eu leio ou ouço ele, sempre me lembro de uma irmã da igreja, minha irmãzinha querida, a Gisele, mãe da Sarinha e da Licinha, esposa do John. Quando eu estava muito abalada, ela falou sobre esse versículo, ainda que demore, aí ela falou, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos que o amam. Versículo abençoador. Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz, não me esquecerei de você. Isaías 44, 21. Essa reflexão, para mim, ela serve como verdadeiramente o acolhimento de Jesus na minha vida, pois ele me acolheu, ele estava sempre de braços abertos e muitas vezes eu não percebia, ele estava sempre ali. Passei por tantas situações, porque Deus, quando ele fala com nós, ele fala baixo, ele não fala alto, gritado. Não é através de gritarias. E quando eu escutei, tudo mudou na minha vida. Passo sim por tribulações, passo sim por alegrias, mas uma certeza eu tenho, que aqui é tudo passageiro. E enquanto eu estou aqui, ele cuida de mim. E ele me ama verdadeiramente. Que Deus abençoe. Que nós todos possamos refletir e ter absoluta certeza que a gente só encontra a verdadeira felicidade em Jesus, somente em Jesus Cristo. Tudo é momentâneo, tudo passa, mas estar com Jesus Cristo é como se diz, é outro patamar. O patamar é bem maior, mesmo que passamos por situações difíceis. Jesus cuida de nós. Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe. Peço, se vocês sentirem no coração, passem esse vídeo para mais pessoas, compartilhe, dê o seu joinha. Também inscreva-se no canal. Graça e paz.